Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo de volta à continuidade da nossa aula. A partir de agora, nós vamos dar continuidade a partir da unidade 3 aí do seu material. Mas antes de a gente, de fato, iniciar essa aula, eu vou fazer minha audiodescrição. Olha só, sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos loiros, estou vestindo uma calça preta, uma blusa preta e um terninho preto com listras brancas por cima. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância, e escrito Mudando Realidades. Como você já sabe, eu sou a professora Marial, vou estar com vocês aqui no andamento da nossa disciplina, aqui dando continuidade ao conteúdo. Como é de praxe, vocês já sabem que a gente vai agora para a aula número 3, vamos trabalhar o conteúdo sobre responsabilidade civil ambiental, o dano ambiental e a sua reparação. Vamos conversar também um pouquinho sobre a questão da compensação ambiental. Mas eu gostaria de ter uma conversinha com você para a gente iniciar. Você já deu uma olhadinha lá na atividade número 2 de curricularização de extensão, AP2, né? Atividade de percurso? Eu espero que sim. É muito importante que você desenvolva a atividade de percurso número 2, que tem uma nota significativa para você alcançar a sua aprovação dentro da nossa disciplina, tá certo? Se tiver dúvida, pode chamar lá o seu professor mediador, pode contar com a gente que nós estamos aqui para te dar todo o apoio necessário. Vamos para a tela agora, vamos de fato dar início à nossa aula. Você já sabe que a gente vai trabalhar o conteúdo de responsabilidade civil ambiental, falar um pouquinho sobre o dano ambiental e a sua reparação. Também vamos conversar um pouquinho sobre infrações administrativas e criminais ambientais e também um pouquinho sobre compensação ambiental, tá certo? Vamos lá. Como de praxe, eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão do nosso livro, já está super tranquilo, você vai acessar o Swap, vai colocar o seu login, a sua senha, vai entrar lá na minha biblioteca e vai acessar o livro que é indicado. Além desse livro, pessoal, nós temos outras referências que são recomendadas, que está dentro do nosso material de apoio, dentro do roteiro. Lembrando que o nosso roteiro é um mero roteiro, o roteiro é um guia para que você possa ter o direcionamento dos conteúdos para dentro da minha biblioteca. Não existe fazer um curso de graduação sem ter um livro, sem frequentar uma biblioteca, não é mesmo? Pois vai lá e faça uso desses livros que são muito importantes para o seu desenvolvimento aqui da nossa disciplina. Vamos, de fato, aqui falar sobre a responsabilidade civil ambiental, o dano ambiental e a sua reparação. Olha só, eu trouxe um textinho aqui para a gente começar, que diz o seguinte, ó. A moderna noção de responsabilidade separa as esferas civil, penal e administrativa, em função do objeto jurídico tutelado e do padrão da conduta desenvolvida pelo agente, ou seja, qual foi a conduta que foi praticada pelo agente. Não é isso? Então, dentro desta perspectiva, a responsabilidade ambiental, ela vai se dividir em 3 esferas. Vejamos, vamos ter a esfera penal, a esfera administrativa e a esfera civil. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Olha só, mas como vocês já estão super acostumados aqui com o nosso artigo 225 da nossa Constituição Federal, eu trouxe para vocês, de fato, é o artigo 225 que traz todas as nossas normas gerais a respeito da questão do meio ambiente, a respeito das normas de proteção ao meio ambiente dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E aqui no parágrafo 3º temos a seguinte redação. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado, tá? Percebam,
As sanções mencionadas, elas podem ser aplicadas cumulativamente, tá? Já que elas possuem naturezas diferentes. Ou seja, uma coisa é você responder na via administrativa, outra coisa é você responder na esfera penal, né? Então, independentemente de qualquer situação, o sujeito terá que reparar o dano. Essa questão da reparação do dano, tá aqui, ó, é uma questão obrigatória, independente da esfera que o dano é praticado, tá certo? Aí vamos falar aqui um pouquinho da responsabilidade civil, tá? Nós temos alguns elementos para fazer a responsabilização civil ambiental, tá? O que vai acontecer? Para poder configurar essa responsabilização civil, vamos ter que observar esses 3 fatores aqui, que é o dano, o poluidor, né? E o nexo de causalidade, ou seja, qual o fator que liga aos elementos anteriores. Então, tem que haver um nexo de causalidade para poder configurar essa situação aqui com esses 3 elementos. Olha só, a responsabilidade civil em matéria ambiental é do tipo objetiva. Pessoal, isso aqui é extremamente importante, tá? No direito brasileiro é adotada a teoria do risco, ou seja, sempre no sentido de ser desnecessária a demonstração de culpa para a responsabilização civil, tá certo? Olha só, quando a gente fala da responsabilização civil, a regra é que basta a ocorrência de um dano ambiental, podendo este dano ser imputado a um poluidor para surgir a obrigação de indenizar. É claro, né? Claro, porém, que sempre podem ser alegadas algumas das chamadas excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito e a força maior. Isso é fato, né? Afinal, eles são aptos para excluir a própria relação de causalidade. Está aqui, ó, a relação de causalidade, que é o pressuposto indispensável para se falar em responsabilidade civil. Ou seja, tem que ter esse nexo de causalidade para poder, de fato, tá estruturado esses 3 pontos aqui que já foram apresentados para vocês, tá certo? Então, vocês precisam perceber que só vai, no caso, ter alguma situação de caso fortuito ou força maior para poder tirar esse nexo. Fora isso, o sujeito ele vai ser responsabilizado sim, tá ok? E aqui eu trouxe um julgado, porque é muito importante que vocês saibam o que a justiça brasileira determina a respeito do assunto. Como ela é do STJ, que é aqui do Superior Tribunal de Justiça, né? STJ, ele trouxe o seguinte, ó, a adoção da responsabilidade objetiva em sede ambiental, tá? Aí diz o seguinte, dano ambiental, fecha aspas aqui, né? Dano ambiental, o corte de árvores nativas em área de proteção ambiental, responsabilidade objetiva. Tá aqui, ó. A Lei Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, adotou a sistemática da responsabilidade civil objetiva, lá no artigo 14, em seu parágrafo 1º, e foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual. Qual seria essa ordem jurídica atual? A nossa Constituição Federal de 1988, tá ok? Então, ó, de sorte que é irrelevante e impertinente a discussão da conduta do agente, se ele teve culpa ou dolo, para a atribuição do dever de indenizar. Percebam, então aqui a teoria do risco, né? Significa que a responsabilidade ela é objetiva. Vocês fiquem muito atentos, porque vocês, como gestores públicos, terão aí que passar por alguns processos seletivos na vida de vocês, concurso público, e isso cai bastante. Qual é a teoria adotada para a responsabilidade ambiental civil? Na justiça brasileira, no direito brasileiro, nós temos a responsabilidade objetiva. E ainda aqui, dando continuidade, percebam o ponto 3 ainda da mesma jurisprudência, do STJ. Olha só. A adoção pela Lei de Responsabilidade Civil Objetiva significou apreciável avanço no combate à devastação do meio ambiente, uma vez que, sob esse sistema, ó, não se leva em conta subjetivamente, não se leva em conta de forma subjetiva a conduta do causador do dano, né? Já está bem destacado. Então, aqui, olha só,
mais a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e ao meio ambiente. Assim sendo, para que se observe a obrigatoriedade da reparação do dano, é suficiente apenas que se demonstre o nexo causal entre a lesão infligida ao meio ambiente e a ação ou omissão do responsável pelo dano. Percebam, não é só por uma questão de uma ação que o sujeito pode ser responsabilizado, tanto pela ação quanto pela omissão, ou seja, por uma situação de deixar de fazer, uma situação que o agente tinha a obrigação de fazer, deixou de fazer, foi omisso e por conta dessa omissão acabou causando uma significativa degradação ao meio ambiente. E aqui vamos falar um pouquinho sobre a reparação. Olha só, até destaquei aqui, vamos ver. Olha só, quando se trata de responsabilidade civil por danos ambientais, a adoção do postulado da reparação específica, in situ, ou seja, no local, sempre que possível, a medida a ser imposta ao poluidor deve ser a recuperação do bem ambiental, né? Então, sempre que possível, a recuperação do bem ambiental lesado, ó, no local onde houve a agressão do meio ambiente. Por isso que está aqui in situ, tá? Que é, in situ significa o local onde ele está situado, ok? Não basta o mero ressarcimento financeiro, não basta. É preciso recuperar a área degradada, tentando recolocá-la na mesma situação em que se encontrava antes da ocorrência do dano. Sabemos que é praticamente impossível, né? Existem algumas situações que geram até mesmo a extinção da fauna, né? E aí isso daí é uma situação que é praticamente irreversível, né? Então, percebam, a reparação em pecúnia, ou seja, o ressarcimento em dinheiro, é uma exceção no sistema da responsabilização ambiental. Só deve ser feita quando se mostrar impossível, total ou parcialmente, a reparação específica. Então, a partir do momento que é impossível o causador do dano recuperar a área e torná-la voltar ao status de antes, ou pelo menos parcialmente, aí sim ele vai ter que fazer a indenização aos cofres públicos e com esse dinheiro o poder público vai ter que investir na causa, tá certo? Ou seja, no que foi aquela contraprestação em relação ao pagamento para reparar o dano, tá ok? E ainda falando aqui, eu trouxe mais uma jurisprudência porque é muito importante vocês, como gestores públicos, saberem o que está acontecendo no nosso poder judiciário brasileiro em relação aos entendimentos pelos tribunais. Percebam, olha só, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, né? Se vai ser pessoa física, pessoa jurídica, se vai ser público ou privado, né, de direito público ou de direito privado, no direito brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, né? Então vejamos o quanto é pesado, né? Então você vai responder ilimitadamente, solidariamente, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação íntegrum, da propriedade, da reparação in natura, né? Percebam, a prioridade, né? Prioridade da reparação in natura, ou seja, devolver para o meio ambiente aquela situação que ele estava antes, né? E do favor debelis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre os quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima do meio ambiente, tá? Então, esse indebilis aqui, vocês podem ler como a parte mais fraca, né? No caso aqui, a parte mais fraca seria o próprio meio ambiente, tá ok? Então, esse aqui é um julgado do nosso Superior Tribunal de Justiça. É bem importante porque esse entendimento já está pacificado, que é de natureza objetiva, também tem responsabilidade solidária e ilimitada, tá? Isso aqui vocês podem estudar um pouquinho lá no nosso direito civil brasileiro para entender como funciona essa questão da responsabilidade solidária, limitada, e assim vai, tá? Então a gente não vai entrar nesse mérito aqui porque o nosso foco é a nossa aula de direito ambiental, tá ok? Se tiver dúvida também pode botar lá no chat para o nosso professor mediador, que com certeza ele vai tentar sanar a sua dúvida. Se não conseguir, ele me chama e a gente vai conversar, tá ok?
Vamos falar agora sobre infrações administrativas e crimes ambientais. Olha, entramos em crimes. Ali nós estávamos falando de reparação civil, né? Olha só, na esfera administrativa, né, temos a civil, a administrativa e a penal, né? Então, você pode responder em todas as esferas ao mesmo tempo, sem configurar uma situação de bis in idem, né? Você não está pagando duas vezes pela mesma coisa, você está sendo responsabilizado em esferas diferentes, porque cada ação ela pode ter reflexos em algumas esferas distintas, né? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem tranquilo. Um acidente de trânsito, né, onde uma pessoa vai lá e atropela uma pessoa e essa pessoa vítima acaba morrendo, né? O que vai acontecer? Essa pessoa vai responder administrativamente, porque vai ser observado se ela tem a carteira de motorista, se ela estava embriagada, né? Enfim. Aí o que vai acontecer? Se ela estava embriagada, vai para a esfera penal, né? Porque é um crime, né? Dirigir embriagado. Então, ele vai responder na esfera administrativa lá, quem sabe vai perder a carteira. Aí vai para a esfera penal, porque configura crime. E com esse julgado aqui da esfera penal, se a pessoa for condenada, ela pode, inclusive, ser processada pela família para responder na esfera civil por uma indenização, né? Por tudo aquilo que aquela pessoa que faleceu, que veio a óbito, deixou, né, de fazer pela família. Ela tinha uma grande prospecção, tinha uma grande... a pessoa era uma pessoa estudiosa, a pessoa tinha um bom emprego, a pessoa mantinha a família, a pessoa era um provedor da família. Então, tudo isso vai ser observado aqui na esfera civil. Então, vocês viram um exemplo bem tranquilo de como uma pessoa pode responder nas três esferas de formas independentes, tá ok? Então, aqui, ó, na esfera administrativa, todos os entes da federação podem atuar paralelamente e em condições de igualdade para dar atuação às normas protetivas do meio ambiente. Logicamente, o meio ambiente é a prioridade, né? O meio ambiente, que é um bem, um direito difuso, né? Que tem que estar acessível a todos. Imagina se a gente não tivesse essas proteções, como que nós já não estaríamos aí com grandes doenças aí respiratórias, por exemplo, águas contaminadas, e vocês já sabem várias situações aí de problemas que envolvem questões nucleares, que causam câncer às pessoas, que trazem doença para os animais, esses animais que são alimentos para a sociedade, em relação também aos transgênicos também. Tudo isso são situações que devem ser contempladas por normas do direito ambiental, tá certo? Então, a gente vai falar aqui ainda sobre essa lei 9.605, lá de 1998, que dispõe sobre as sanções penais, tá? Sanções penais e administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, perfeito? Lá no artigo 70 da Lei 9.605, nós temos a seguinte redação: considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Percebam, aqui vocês já viram, né? Já comentei com você também a omissão, não só a ação. Então, anotem aí no seu caderno virtual, você tem a sua sala de aula, Lei 9.605, que é a lei que dispõe sobre as sanções penais e administrativas a respeito das condutas de atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, tá ok? E aqui, pessoal, ainda a gente dando continuidade nessa questão das infrações, vamos falar um pouquinho sobre os crimes, tá? Ambientais. Então, aqui, ainda na nossa Constituição Federal, como você já sabe, o parágrafo 3º, né? Vocês não se enganem não com o artigo 225, ele é bem extenso, ele é um artigo, mas ele tem vários parágrafos, vários incisos, então ele se torna bem longo, tá ok? Então diz assim: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente das obrigações de reparar os danos causados, tá? Isso aqui já foi comentado com vocês. Olha só, a concretização dos preceitos constitucionais acima indicados se fez pela lei, olha só, Lei 9.605 de 1998, que é a lei que eu acabei de comentar com vocês, que trata sobre as sanções penais a respeito dos crimes ambientais, tá ok?
Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre compensação ambiental, tá? Que é muito importante também, tá? Então, sem dúvida alguma, que um dos aspectos de maior relevo prático tratado na lei, ó, 9.985 do ano 2000, é o Instituto da Compensação Ambiental, regulado a partir do lá no seu artigo 36. É muito interessante, tá? Então, vocês precisam saber de alguns detalhes, tá? É que eu preciso que vocês deem uma lida, tá? Nessa lei aqui, 9.985, que essa lei é um instituto que trata da compensação ambiental, especialmente no artigo 36, tá? Vocês não se preocupem que não é uma lei muito extensa, vocês vão conseguir fazer a leitura de forma bem tranquila. E essa lei, ela trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, tá? E aí, eu preciso que vocês saibam ainda que essa lei, ela foi posteriormente regulamentada pelo decreto, anotem aí, o decreto 4.340 de 2002, tá? Nesse decreto foi reservado um capítulo especial, ou seja, se eu não me engano, o capítulo 8º, que vai lá do capítulo 7º, tá? Sendo mais preciso, capítulo 7º desse decreto, lá dos artigos 31 até o artigo 34, tá? Essa seção, esse capítulo, perdão, ele foi feito para cuidar da compensação por um significativo impacto ambiental, tá? E foi tratado justamente sobre a questão do modus operandi, do dever legal criado pelo artigo 36, tá? Então, o modus operandi, então, o que isso quer dizer? O modo como ele é operacionalizado, tá? Então, eu preciso que vocês percebam que temos também, além dessa lei aqui, nós temos o decreto 4.340 de 2002, tá? Que ele foi feito posteriormente. E ainda, além desse decreto, tá? Posteriormente, teve o IBAMA, pessoal. É isso mesmo, o IBAMA, tá aqui para você, de amarelinho, tá? Que editou a portaria 7 lá em 2004, que criou as câmaras de compensação ambiental. E por intermédio de uma outra portaria, que foi a portaria 44 de 2004, aprovou o regimento interno delas, ou seja, dessas câmaras, mais tarde alterado pela portaria número 49. Então, vocês percebam que teve várias alterações jurídicas e foi uma complementando a situação anterior, tá? E ainda, nesse mesmo momento do IBAMA lá em 2004, mas paralelamente, lá em 2005, o Ministério do Meio Ambiente e a Caixa Econômica Federal firmaram um acordo criando o Fundo Nacional da Compensação Ambiental, tá? Que foi formado por recursos que foram vindos, ou seja, recursos que foram advindos das compensações ambientais reguladas lá no artigo 36 dessa lei aqui. Ou seja, cadê a lei? 9.985, tá ok? Ou seja, que é a lei que trata do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, ok? Então, aí ainda, após essa questão da Caixa Econômica, ainda teve a questão do CONAMA, tá? CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que por intermédio de uma resolução, se eu não me engano, foi a resolução 371 lá de 2006, que estabeleceu diretrizes aos órgãos ambientais para fazer o cálculo, a cobrança, a aplicação e até a aprovação e controle de gastos dos recursos advindos das compensações ambientais que estão estipuladas aqui, ó, nessa lei 9.985, ok? Então, vocês percebam que é clara a questão, ainda é clara, sim, como eu poderia dizer, no embrião, né, da compensação ambiental, que a sua finalidade é de reparar os impactos mitigáveis gerados pelos empreendimentos de grande monta. Então, percebam, é bem interessante essa questão aqui. Fiquem atentos a essa legislação, a esses comentários que foram feitos a respeito dessa lei. Nós temos alguns decretos, temos portarias, portaria do IBAMA, temos aí o CONAMA, que também entrou em ação. E aí todas essas situações vêm estar, de fato, regulamentando a questão da Lei 9.985 de 2020. E aqui vamos falar mais um pouquinho ainda sobre os aspectos básicos, tá? Relativos à compensação ambiental. Olha só.
Em todo licenciamento ambiental que envolva a realização do EIA e RIMA, ou seja, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, tá? Portanto, com significativo impacto ambiental nos termos aqui do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da nossa Constituição Federal. E ainda, dentro dessa questão dos aspectos básicos que são relativos à compensação ambiental, o empreendedor ele tem o dever legal, né, no caso de fazer essa questão do EIA e do RIMA, né, quando tiver um significativo impacto, e também ele tem de apoiar a implantação e manutenção de uma unidade de conservação e de proteção integral. Percebam, quando vocês forem fazer a leitura, nesse texto aqui, que eu pedi para vocês lerem, lá a partir da página 350, vocês vão ver que tivemos umas outras legislações e outras, e cada uma vinha com algumas peculiaridades. Mas recentemente, tá? De fato, vocês precisam ler porque tivemos algumas atualizações e dessas atualizações temos aí alguns documentos jurídicos bem importantes que vocês precisam estar antenados para entender um pouquinho sobre a compensação ambiental, onde envolve o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, tá? Ou seja, em todo licenciamento ambiental que envolva a realização de EIA-RIMA, ou seja, vai ser exigido o EIA-RIMA quando tiver um significativo impacto ambiental, tá ok? É importante que vocês façam a leitura desse material para vocês complementarem, tendo em vista que nós estamos aqui trazendo um norte para vocês a respeito desse conteúdo, tá ok? E aqui eu vou me despedir de você. Conseguimos aqui fazer uma aula assim mais objetiva, mais prática. Lá na unidade 1 e na unidade 2 nós sabemos que o conteúdo foi bem extenso, a gente tenta fazer o mais rápido possível para você, mas é para tentar contemplar o máximo possível da nossa ementa. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você se debruce na leitura recomendada, eu espero que você mande suas dúvidas lá para o professor mediador no chat lá do AVA. Se não tiver condições, pode me chamar, pode mandar e-mail para a coordenação, que a gente vai estar sempre disponível e disposto para te atender. Tá ok? Conta comigo e vamos agora para a nossa próxima unidade lá na aula número 4. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.